Oi, gente! É, Sejam bem-vindos a mais uma aula de análise linguística do pré-ENEM do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Codó. Eu sou a professora Luciana Atanásio, professora de língua portuguesa, e venho trazer aqui a continuidade, né, da nossa área, que é a análise linguística, né? Então, hoje nós vamos trabalhar aspectos de interpretação de textos, com textos verbais e não verbais, quer dizer, usando imagens. A gente vai ver isso de uma forma teórica bem rápida, para a gente poder ir para os exemplos, para vocês terem uma noção de como que a imagem ela ajuda vocês na interpretação, tá bom? Pois vamos iniciar. Primeiro é necessário a gente ter sempre a ideia da língua portuguesa, do estudo da língua, não como algo decoreba, algo de se decorar. Pelo contrário, nós estudamos e temos que ter conhecimento das regras gramaticais, das normas linguísticas da língua padrão, para justamente nós fazermos o uso em determinados ambientes, né? Aí, o que a gente faz com isso, né? Com esse conhecimento, nós vamos aplicá-lo para responder as questões. Lembre-se sempre que eu falo para vocês, nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento prévio, vai nos auxiliar na interpretação das questões, sempre, né? E aí, o que vamos ver hoje sobre a questão da interpretação usando os textos não verbais. E os textos não verbais são aqueles que não se usa o verbo. O verbo quer dizer o que aqui? Nesse sentido aqui, quer dizer palavra, né? E aí, cartazes, tirinhas, cartoons, a linguagem corporal, gestos, pinturas, esculturas, apresentações de dança, de teatro, entre outras coisas. São vários tipos de linguagem não verbais. Por quê? Porque é a pessoa tentando se comunicar, né, sem ser pela fala. No caso de nós aqui, do nosso estudo específico, nós vamos utilizar o texto escrito, né? E aí, a partir desse entendimento, a diferença. Texto verbal, aquele que usa a palavra. Texto não verbal, aquele que não usa a palavra em si, escrita, a palavra mesmo, tá? E aí, como é que a gente vai fazer a interpretação? Todas as questões do Enem, ela traz o texto verbal e o não verbal. Por quê? Porque o enunciado, a pergunta por si só, ela é verbal, tá? E a imagem que você vai ver, ela é não verbal. E aí, a gente vai fazer essa associação para fazer a interpretação das questões. Vamos lá. Como nós vamos utilizar textos não verbais, e no caso é a questão do visual, de você ver as questões, então como é que a gente vai fazer? Vocês vão ler primeiro, interpretar, responder e a gente depois vai discutir, tá bom? Então, vocês pausem o vídeo, tá? Façam a leitura e a interpretação e depois a gente volta para a discussão, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vê aqui, né? Vamos ver o contexto, tá? O contexto é onde ocorre o enunciado, onde ocorre o evento de fala, onde se processa o diálogo, tá? E aí, o que acontece aqui? Um escritor, ele está sendo entrevistado sobre a motivação dele de escrever, né? E aí ele vai, o autor vai explicar, né? Essa questão de escrever. Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar e acrescentar, suprir e reescrever, e consertar palavras e revisar e reescrever. O que nós observamos? Visualmente, o rosto do entrevistado, talvez ele tivesse angustiado, a surpresa ou não do entrevistador, né? E aí a gente vai ver o que essa imagem visualmente e a forma como está a disposição das letras, os balões, tudo isso ajuda na interpretação, tá? Aí, vamos lá.
segunda fala do personagem, do personagem entrevistado, constata-se que... Porque ele vai perguntar, o entrevistador, o repórter, vai perguntar qual era a motivação que ele tinha, né, para parar de escrever o livro. E ele disse que é porque ele já estava cansado, né? Ele disse que não aguentava mais. E aí a gente vai para as alternativas, né? A resposta correta é a letra E. O principal objetivo do entrevistado é evidenciar seu sentimento com relação ao processo de produção do texto. E é onde é que a gente vê essa questão de sentimento. Nós podemos ver quando ele diz parar lá no balão 2. Olha o que é que diz a questão, tendo em vista a segunda fala. A segunda fala do personagem. Então, a gente vai lá para a segunda fala, né? Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar e escrever, e suprir e reescrever, né? Então, a gente mostra, né, o sentimento que ele tinha em relação ao processo de escrita. E aí, quando a gente vai no balão anterior, a gente nota umas coisas em negrito, né? A palavra parar e a palavra escrevê-lo. Então, mostra, evidencia, ajuda a evidenciar. Mas o sentimento vai na segunda fala do personagem, que está no terceiro balão, que ele vai falar pausadamente, quando ele chega na palavra lá embaixo, revisar e escrever, ele já está praticamente parando, né? Isso mostra o sentimento dele no processo criativo. Vamos para mais uma questão, tá? Essa questão aqui, ela traz uma tirinha do Agar o Terrível. É bom vocês sempre verem o material dos Enems anteriores, porque eles usam sempre as mesmas tirinhas do Haroldo, do Agar, né, da Mafalda, às vezes Turma da Mônica e outros personagens, né, cartoons também, de autores conhecidos. Então, assim, sempre quando vocês forem rever o material, forem estudar, vejam o contexto, né? O Agar, por exemplo, ele é um viking desbravador, mas que tem medo da mulher dele, por exemplo. Então, assim, muita coisa a gente consegue interpretar se a gente souber um pouquinho da história dos personagens, né? Não que isso seja necessariamente condição para interpretação, mas às vezes ajuda, né? E aí, o que que tem aqui, né? Eles estão numa embarcação, aí ele vira, né, e diz assim: você consertou o vazamento do barco? Aí o outro lá vai e diz: pensei que você tinha consertado, né? E aí o barco começa a afundar. Nenhum dos dois consertou e o barco afunda literalmente. E aí vem a pergunta. A linguagem, prestem atenção, a linguagem. Quem assistiu a aula anterior, revisa, porque eu falo muito dessa questão do enunciado, de como as questões, às vezes, você perde porque não entendeu a pergunta, a interpretação. Então, vai lá, dá uma pausa, vai lá, revisa e volta aqui, né? Para vocês terem uma ideia de como a questão da linguagem, do enunciado, ela vai propiciar formas para ajudar vocês a responder as questões corretamente. A linguagem utilizada na tirinha revela o quê? Nós podemos observar, gente, lá na letra C, né? O caráter coloquial expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. Aí você vai acionar seus conhecimentos prévios, gramaticais, tá? Para você lembrar, né? A linguagem coloquial, gente, ela é informal. Ela é mais informal, diferente da letra B, que vem dizendo que é a linguagem formal, a letra E, que vem dizendo que é a linguagem da época, né? E a letra, a letra A, e a letra E que vem falando sobre hierarquia, né? Então, assim, o mais correto não, o correto é a letra C. Caráter coloquial, né? Informal,
expresso pelo uso do tempo verbal no segundo quadrinho. Qual é o tempo verbal do segundo quadrinho, gente? Tá no particípio, né? Na pessoa, né? Ó, pensei que você tinha consertado, né? Esse tinha consertado, ele é classificado como mais informal, como mais coloquial na fala, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Qual é a diferença, só para a gente fechar aqui, para não deixar aberta assim, essa questão da linguagem? Qual é a outra linguagem, sem ser a coloquial? Né? É a formal, certo? Lá no vídeo anterior também eu explico isso, os níveis de linguagem, linguagem padrão, culta, formal, informal, certo? Então, assim, sempre vocês procurem revisar os assuntos que vocês têm dúvida. Aqui, por exemplo, se vocês estão em dúvida em questão de formas de linguagem, aí vocês vão dar uma pesquisada para vocês revisarem os assuntos, tá bom? Essa questão aqui eu trouxe porque eu achei ela super interessante e se você não atentar ao que realmente é pedido, você acaba perdendo a questão, tá? É um anúncio e acima tem um comentário escrito à mão, que tem assim, cara, se, tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado. Detalhe, é uma fala escrita, né? Um bilhete escrito, recadinho escrito, só que de forma, um traço de oralidade. Cara, né? Ferrado, tá, certo? Então, assim, uma escrita reproduzindo a linguagem falada informal. Na parte superior do anúncio, há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita da língua. Vejam bem o enunciado. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, enfatizando ser necessário o quê, gente? Bom, muita gente confunde essa questão e vem me perguntar, e por isso que eu trouxe ela, porque eu acho necessário e válido a gente discutir essas duas letras, a C e a D. A C vem dizendo assim, ó, dominar as diferentes variedades do registro oral, quer dizer, as diversas formas de se falar, a língua portuguesa, para escrever com adequação, eficiência e correção. Não. É saber utilizar diversas formas de linguagem não é garantia de que o aluno ele vai saber escrever de modo formal, tá? Ele vai saber escrever de modo formal, conforme a letra D, que é a correta. Empregar vocábulo adequado e usar regras da norma padrão da língua, em se tratando da modalidade escrita. Nós temos uma liberdade de fala muito grande, né? Eu falo direto, né? Tento não falar, mas acaba indo, não tem jeito. Nós temos essa liberdade, tá? Só que o que acontece? Por mais que eu fale né? Sei lá, eu não posso botar isso dentro de um texto, de um texto escrito, padrão, usando vocabulário padrão, tá? Porque não faz parte da fala padrão da norma culta, né? Que é a norma, eu tô falando aqui, eu tô variando entre, tô tentando ser formal, mas aí de vez em quando vem o coloquial, né? E a gente fica se policiando para não deixar o coloquial superar o formal, principalmente durante as aulas. Mas sim, voltando aqui, o que acontece? O emprego do vocabulário adequado. Ele tem que saber, nós como falantes da língua, temos que saber usar as regras, né, da norma culta padrão, daquela que é exigida no Enem, nos concursos, nos ambientes formais, na escrita formal, né? Por quê? Porque é a garantia de quê? De que nós saibamos fazer uso correto
da norma escrita, independente de se falar. Então, assim, até uma ironia, né? Esse bilhetezinho, se a gente for analisar por esse lado. Tá bom, gente? A Mafalda, como sempre, ela é muito questionadora, né? Ela sempre questiona ela faz indagações sobre o mundo, sobre sociedade, sobre ser criança, ser adulto. Mas ela é uma criança que não tem um entendimento como o adulto tem, né? Às vezes ela tem até mais em algumas tirinhas. Mas enfim, olha o que vem dizendo aqui. O efeito de humor foi um recurso utilizado pelo autor da tirinha para mostrar que o pai de Mafalda, o que acontece? Ela vê o pai indo pegar o dicionário, e aí ela questiona. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso, né? Só que nós sabemos para que serve realmente o dicionário, não é isso? E aí a resposta é a letra D. Queria consultar o dicionário para tirar uma dúvida e não ler o livro, como sua filha pensava, né? Muito fácil essa daí, muito simples. Tem questões realmente que do Enem que as imagens, elas dão realmente a resposta de cara. E isso ajuda muito, né? No processo de interpretação e de responder as questões. Essa próxima questão aqui, a gente percebe quanto a imagem ela contribui de forma significativa para a interpretação, né, do enunciado, do que se quer na questão. São dois pedintes e eles têm uma caixinha com o nome ajuda, e aí um vira para o outro e fala: sou um super-herói, tenho superpoderes. E aí o companheiro dele vai e diz: quais? E aí ele fala: invisibilidade. Por quê? Porque eles estão pedindo ajuda, né? Estão à margem da sociedade. As pessoas que passam simplesmente os ignoram, faz de conta que eles não estão ali. E aí mostra a realidade, né? Isso é uma coisa até para reflexão. E é uma das pautas do Enem, né? Fazer com que o aluno não só responda questões automaticamente, mas se reflita em cima das propostas, né? Apresentadas durante o exame. E a letra correta é a letra E. A quebra de expectativa produzida no último quadrinho pelo termo invisibilidade. Por quê? Porque o super-herói, né, espera-se que ele pudesse vestir uma capa, tivesse realmente superpoderes. Só que o poder dele é a invisibilidade dele diante da sociedade, diante dos transeuntes, diante da população, por ele estar pedindo ajuda, mendigando. E aí a gente vê a relação das imagens, das pessoas passando, a gente vê que o corpo deles, eles estão assanhados, tem uns risquinhos em cima, né, do corpo deles, que é como se fosse pó ou sujeira, né, isso demonstrando, né, pra gente já demarcar visualmente quem é quem na tirinha. Eu trouxe essa questão para vocês verem como não precisa de palavras, mas a imagem vai ajudar a você identificar, você interpretar, né? O que acontece? Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão. E isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê no quadrinho abaixo. Numa conversa do dia a dia, pode acontecer isso também. É isso que tá falando do enunciado, né? Uma palavra ou uma colocação errada pode resultar em um resultado risível, constrangedor, enfim. Aí, a Rosinha, que é namorada do Chico Bento,
chega para ele e fala alguma coisa, ele mostra, e aí ela dá um tapona nele, né? Aí ele disse, não entendi nada. Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho. Que, se vocês verificarem, esse primeiro quadrinho está em branco. Então, conforme o segundo e terceiro quadrinho, nós conseguimos inferir, né? Nós conseguimos deduzir o que foi que a Rosinha falou no primeiro quadrinho, que é a letra D. Olha o passarinho, né? Que era para tirar foto. Ele interpretou de outra forma. Por isso que ela se sentiu ofendida e tacou a câmera nele. Essa próxima questão, nós vamos ver a importância do... Não tem muito diálogo, inclusive tem um balãozinho em branco, mas o contexto, né, do texto não verbal, das imagens, vão fazer com que você compreenda o sentido da tirinha. Em uma conversa ou leitura de um texto, corre-se o risco de atribuir um significado inadequado a um termo ou expressão. E isso pode levar a certos resultados inesperados, como se vê nos quadrinhos abaixo. E aí, a Rosinha, que é a namorada do Chico Bento, chega para ele e tem um quadrinho em branco, alguma coisa ele faz, e aí ela não gosta e atira a câmera na cabeça dele. E ele diz, quem entende as mulheres? Nessa historinha, o efeito humorístico origina-se de uma situação criada pela fala da Rosinha no primeiro quadrinho, que é fazer uma pose bonita, quer tirar um retrato, sua barriga está aparecendo, olha o passarinho, cuidado com o flash. Resposta D, olha o passarinho, né? E aí ele olha para as calças. Questão de palavras que tem mais de um significado, a polissemia, né? Os múltiplos significados de um enunciado que vão ser entendidos no contexto enunciativo. Na hora que você está falando, que você está conversando, é que você muitas vezes consegue identificar qual sentido realmente aquela frase, aquela palavra quis dizer, né? Que é tirar a ambiguidade, não é isso? E é bem fácil, né? Essa questão, bem... Todas forem mais ou menos assim, tá bom, né? Nossa próxima questão, nós podemos ver como a forma dos balões, a disposição dos balões no diálogo, a marcação de palavras e de letras vão ajudar na compreensão do que se pede, né? A Mafalda, já falei para vocês anteriormente, a Mafalda, que ela questiona as coisas do mundo, ela é uma criança, mas ela pensa muito sobre o futuro, sobre o que é ser criança no mundo atual, enfim, ela tem várias, ela é todo o tempo questionando e buscando respostas para os seus questionamentos. E aí ela, o Manolo e o outro amigo deles estão conversando e ela vai e pergunta, para onde vocês acham que a humanidade está indo? E os dois respondem, aí fala a questão do balão. É um balão com duas entradas, então eles falaram juntos, para a frente e lá. Eles começam a discutir, a frente é para lá, a frente é para lá. O que a gente observa durante essa discussão? Que eles alteram a voz, as letras ficam, né, as palavras ficam em negrito e ficam maiores. Então, a gente percebe como eles começam a ficar confusos e eles continuam nessa discussão o tempo todo. E aí a Mafalda, no final, vai e diz, estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Eles não chegam num consenso, não chegam num acordo. E aí, quando a gente vai analisar as questões, as alternativas do Enem, a gente percebe de cara a dificuldade, a letra A, né? Revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir. E que, na verdade, o que é a gente convergir?
ir juntos, seguindo o mesmo sentido, quando eles começam a falar para frente. Então, assim, aparentemente eles convergiram para o mesmo lugar, só que a frente de um e a frente do outro é diferente. Então, eles acabam, na verdade, divergindo, né? E se opondo. É muito boa essa questão. Principalmente porque você consegue captar o conflito que existe entre eles e como os balõezinhos e a disposição deles vai ajudar no entendimento da questão. E para a gente encerrar as nossas questões de análise linguística, eu trouxe uma questão que envolve o aspecto gramatical, no caso, o estudo das figuras de linguagem, né? Nessa alternativa está perguntando qual desses versos transcritos do poema Operário em Construção, um dos poemas bem conhecidos do Vinícius de Moraes, em qual desses versos ocorre um oxímoro. O que é um oxímoro, gente? É paradoxo. Anotem aí. Oxímoro é o outro nome que se dá ao paradoxo, que é o quê? Que é a aparente contradição entre termos em um enunciado, em uma oração, né? Em uma oração. E aí, quando a gente vai ler, a gente vai conseguir detectar o paradoxo com palavras que se contrapõem, mas que, na verdade, ajudam a completar o sentido que se quer veicular. E a gente vê isso na letra B. A casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Então, liberdade e escravidão são duas palavras opostas, mas que aqui constroem o sentido único. Então, é paradoxo. O que ele quer dizer aqui? Vamos analisar. Ele era um operário, né? Eu sugiro que depois vocês leiam o texto completo, para vocês conhecerem um pouco da obra do Vinícius. E aí, o que ele vai fazer? Ele está construindo, né? Aí ele diz assim, a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, ele estava construindo, né? Trabalhava, né? Na construção. E era a liberdade dele por quê? Porque ele tinha seu salário e era seu modo de vida. Então, trabalhar é ser liberto, é ser livre. No entanto, essa mesma liberdade, esse mesmo processo de trabalho era sua escravidão. Por quê? Porque ele é explorado pelo local onde ele trabalha, ele, às vezes não tem condições adequadas, o lugar que ele constrói, posteriormente ele também não vai frequentar. Então, é isso que esses versos querem dizer. Espero que vocês tenham feito essa compreensão, né? Agora, qual é a relação disso lá com a charge, né? O Garfield, lembra, gente? O que vocês vão fazer? E eu já falei anteriormente, procurem saber a história dos personagens, das tirinhas, cartoons. Lá no comecinho da nossa aula de hoje, eu botei alguns tipos de textos não verbais, né? Para vocês pesquisarem, estudarem um pouco sobre os conceitos, conhecer. E aí, o que acontece? O Garfield, ele é um gato, né? O nome do dono dele é John. É um gato preguiçoso, irônico, gosta muito de comer. Nossa, e dorme demais. Então, assim, a lei do menor esforço, né? E aí o John, que é João, né? É J-O-N, eu chamo John. Feliz segunda-feira, né? É o Garfield. Olha a carinha dele de ânimo. Aí ele vira e pensa, né? Fala, pensa. A mãe de todos os oxímoros. Por que segunda-feira feliz é um oxímoro? Porque segunda-feira é o primeiro dia da semana e as pessoas botam a segunda-feira como o dia da preguiça, o pior dia da semana. Então, paradoxalmente, John diz que é um dia feliz. Feliz é como se ele dissesse feliz pior dia da semana, ou feliz dia da semana mais triste. Isso é, no caso, é a segunda-feira.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês estudem, tirem as dúvidas de vocês. No nosso primeiro slide aí tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas. E em relação à questão da leitura, estudem como eu sempre falo, com dicionário do lado. Hoje em dia vocês têm acesso a vários aplicativos que ajudam você a compreender um contexto enunciativo, uma palavra que você não está entendendo. Então, hoje em dia está muito mais fácil a gente pesquisar. E nossas aulas presenciais vão voltar a partir do dia 6 de agosto, agora de 2020. Então, vocês vão ter mais conteúdo, mais coisas. Desculpa, presencial não, aulas remotas. Então, vocês vão ter mais coisas para estudarem. E o Enem também foi adiado, né, devido a essa pandemia. Isso vai dar mais tempo a vocês. Mesmo assim, a gente sabe que o ano está comprometido porque praticamente não tivemos aulas presenciais. Então, assim, minha sugestão é: dediquem-se o tempo de vocês, estudem gramática. Não estudem no sentido de decorar, de decoreba, não, mas de entender o contexto. Quem é meu aluno sempre sabe que eu sempre falo que a gente entende sobre gramática, classes gramaticais e as suas subdivisões, a gente tem que entender dentro do contexto de enunciação, do contexto de fala, no qual a gente conversa, no qual a gente interage. É isso, gente. Um abração e a gente se vê na próxima.